Olá, tudo bem? Igreja Luterana é a igreja de Alemão. Alguém escreveu há um bom tempo aqui pedindo para eu falar sobre essa pecha de igreja de Alemão que há sobre a igreja luterana. Eu faço isso agora, né? Quero falar de forma minimamente abrangente, mas extremamente resumida, né, sobre várias questões, do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico, que se mistura com a questão histórica, e também sobre mudanças que têm acontecido e que nem todo mundo tem acompanhado muito bem. Começamos falando de história, é óbvio que o luteranismo no Brasil é o que se pode chamar de protestantismo de imigração, né? São pessoas que vêm do território que hoje é a Alemanha, né? Pessoas que vêm dos povos germânicos e aqui se assentam. E claro, né, quando você tem um fluxo migratório assim de muitas pessoas, elas tendem a permanecer juntas e tendem a se apoiar mutuamente, preservando assim sua tradição, sua língua, sua cultura. E no meio disso, a igreja surgiu, né, a igreja luterana no Brasil surgiu como um elemento que favorecia a manutenção desses vínculos, favorecia a preservação da língua e da tradição, porque era um lugar comum em que as pessoas que trabalhavam nos campos, onde fosse, podiam se reunir no fim de semana e ali todo mundo tinha vindo, né, do que hoje é a Alemanha, todo mundo falava o mesmo idioma, tinha suas origens comuns e isso favorecia, né, essa preservação, essa manutenção. Além disso ter acontecido, né, naturalmente aconteceria, houve também um pensamento teológico que favorecia isso. Importantes nomes desse luteranismo inicial no Brasil, como Doms e o Wilhelm Rotermund, pensavam realmente coisas assim que, por exemplo, pensavam que Lutero tinha feito a reforma como a fez por ter em si essa estrutura germânica, essa germanidade, né? Começa a valorizar e unir as duas coisas. Mais do que isso, chegavam a pensar que o evangelho pregado de forma pura, tal qual redescoberto pela reforma, só era possível de ter sido pregado assim e ter sido entendido assim por causa da germanidade daquele povo. E chegavam ao ponto de pensar que a igreja no Brasil tinha que tomar cuidado, porque se ela se deixasse diluir em meio a povos de outras origens, se ela perdesse o seu referencial étnico, ela perderia também a possibilidade do entendimento do Evangelho, a pureza do Evangelho, porque o Evangelho, tal qual ensinado no âmbito luterano, era na cabeça desse pessoal algo que funcionava no meio germânico, né? Óbvio que isso é um equívoco enorme, é óbvio que há uma pitada de racismo nisso, né, de uma pretensa superioridade, né? Há várias formas de interpretar isso. Parece que há, né, no caso do Rotermund, pelo menos, uma instrumentalização da igreja, né? A igreja se torna híbrida no sentido de ter uma função espiritual, mas ter também fundamentalmente um objetivo sociocultural, esse objetivo da preservação, né? Ou seja, a igreja se torna uma serva do germanismo, né? Uma serva dessa preservação da germanidade, eu quero dizer. Isso é um problema, né? É um problema, isso é altamente criticável, é óbvio, e pensadores luteranos posteriores escreveram muito sobre isso, criticando essa postura, né? Não é algo que aconteceu só no Brasil, na América do Sul isso é muito comum, né? Na Argentina aconteceu isso, no Chile aconteceu isso, no Chile a primeira igreja congregação luterana de fala espanhola surge na década de 1960, né? Bem tardio, e é muito complicado isso, né? Agora, historicamente, o que mais aconteceu, né, que fez essa coisa caminhar, né? Antes disso é bom dizer, né, alguém pode pensar assim, tudo bem, luteranismo é protestantismo de imigração, mas no caso da IELB ela é fruto da missão, né, de uma missão que veio de um sínodo
que estava nos Estados Unidos. Mas essa missão, ela foi realizada estritamente entre descendentes de povos germânicos, ou seja, não deixa de ser também um protestantismo de imigração, simplesmente o atendimento ali, ele veio em forma de missão, mas entre um público muito específico, né? E não houve no início uma tentativa de abertura. Alguém poderia pensar assim, mas por que não se abriram, né? Por que não se abriram? Aí a questão cultural e a questão étnica certamente favoreceu o entendimento de que era isso, né? Para esse povo que nós estamos aqui. O que obviamente também é um equívoco, né? É um equívoco. Na era Vargas, a gente tem um ponto de mudança ali, né? Quando final da década de 1930, começo da década de 1940, tem todo um programa de nacionalização, né, promovido por Getúlio Vargas. No momento ali em que a Segunda Guerra Mundial está bem intensa, você tem a nova lei que proíbe a língua alemã de ser usada no Brasil, e aí, né, é uma imposição, é triste isso, né, fere completamente a liberdade das pessoas que viviam no Brasil, que tinham outro idioma, mas essa coisa que tem o seu lado trágico, né? Tinha gente que só falava alemão, de repente não pode usar essa língua em público, né? Pessoas ficam mais restritas. Mas tem um resultado positivo de certa maneira, porque as igrejas luteranas são obrigadas, então, a traduzirem o seu material, né? A terem liturgia em português, a terem textos devocionais em português, a terem publicação em português, porque muito se fazia publicação para o âmbito luterano aqui no Brasil, tudo em alemão. De repente agora o português precisa ser usado, né? Vence-se assim uma barreira linguística, né? Não há mais essa barreira linguística entre o que a igreja faz, essa igreja que era para esse povo, e o povo em geral. O português é compartilhado então. Vencida essa barreira linguística, né, por causa de uma imposição do Estado, acaba que as coisas vão começar a caminhar vagarosamente para uma abertura maior, né? E isso vai acontecer de formas diferentes, em regiões diferentes do Brasil, obviamente. Há regiões que vão permanecer muito restritas ao âmbito dos descendentes de germânicos, mas as coisas caminham, né? As coisas caminham. E essa instrumentalização da igreja para preservar a germanidade deixa de ser tão intensa, né? Não é que ela deixe de existir automaticamente, né? Até hoje ainda você pode encontrar uma certa ênfase, né? E a igreja sendo usada para preservar uma cultura germânica, mas isso deixa de ser tão normal assim. E hoje eu vejo que já passou da hora, né? Já não é tempo mais de a igreja aceitar essa pecha de igreja de alemão, né? Já vivemos muito, já caminhamos muito, já há uma diversidade razoável dentro da igreja, das igrejas luteranas, em algumas regiões mais do que em outras, né? Há regiões em que ainda há essa sensação de que é um nicho específico, né? Mas o Brasil é grande, e em vários lugares não é possível dizer isso. E gente que diz isso em outros lugares do Brasil fica até estranho. Porque aqui, por exemplo, onde eu estou, né, talvez o meu otimismo quanto a isso tenha muito a ver com a minha experiência recente aqui. É uma pequena comunidade, mas que se alguém viesse aqui sem saber de nada da história da Igreja Luterana, demoraria muito para entender que houve essa história com a germanidade, né? Há uma diversidade de pessoas e não há nenhuma preocupação com isso, né? Porque a palavra é mais importante do que tudo isso, né? A palavra que não é para um ser humano específico, isso é bom dizer, né? Não tem nada nas confissões luteranas, nem em Lutero, que favoreça essa etnicidade, né? Que favoreça um etnoluteranismo, como se pode chamar, porque eles sempre entenderam que o evangelho era necessário e era para ser pregado assim. A justificação pela fé era necessária para o ser humano pecador, independente de onde ele em que tempo ele está, de quais são as suas origens, de qual é o seu idioma,
né? Isso, em Lutero já é muito claro isso, né? Tanto é que não foi possível, apesar dessa visão de que Lutero só faria a reforma por ser germânico, apesar dessa visão posterior preconceituosa, Lutero mesmo não tinha essa visão, não tinha essa restrição em momento algum, e ele não pode ser mobilizado, então, para favorecer esse pensamento germanista, né, digamos assim, né? Como se fosse um herói da germanidade, né? Não, não funciona tão bem assim, não funciona Lutero tão bem assim, né? Até porque ele tem críticas muito duras ao seu próprio povo também. Então, é isso, né? Eu vejo no Brasil hoje uma abertura grande, uma diversidade crescente, eu vejo essa barreira se esfarelando e algumas pessoas ainda não percebem, né? Algumas pessoas têm um saudosismo assim, mas era bonito, mas a igreja ainda deve priorizar, nos abrimos a todos, mas devemos priorizar por causa da nossa herança. Não, história é história, não é normativa. História é para a gente conhecer, aprender com os erros, aprender com os acertos, mas teologicamente a igreja não depende disso, né? Porque é igreja, é o próprio nome igreja. Se é igreja, não pode ser específica para um povo específico, né? A igreja de Cristo valoriza a catolicidade, né? Ela é a igreja espalhada por toda a terra, não a igreja de um povo. Só para deixar isso claro, né, de que não é assim, é um movimento então que o luteranismo aqui no Brasil foi se descolando da germanidade. Não, acidentalmente, por causa de uma instrumentalização, o luteranismo no Brasil se viu vinculado à preservação da germanidade. Não é assim no luteranismo necessariamente. Basta você pensar que lá na mesma época, final do século XIX, começo do século XX, quando essas ideias eram muito fortes aqui, de igreja de germanidade, né? Se você fosse para a Dinamarca e perguntasse o que é a igreja luterana aqui, é a igreja de alemão? Eles vão, não é a igreja da gente aqui. Na Suécia, na Noruega, na Finlândia, a mesma coisa. São igrejas luteranas que não vão se reconhecer como igreja de alemão de forma alguma. Vamos pensar, não, houve uma origem histórica do movimento que surge lá em Wittenberg, no que depois veio a ser a Alemanha, tudo bem, mas não é necessariamente essa mensagem vinculada estruturalmente à germanidade, e nem é para a germanidade simplesmente, né? Isso pensando lá no começo do século XX nos países nórdicos, mas mesmo se você for hoje para a Etiópia, e for na grande, imensa igreja luterana que é a Etiópia, você vai perguntar assim, isso aqui é a igreja de alemão? É óbvio que não é a igreja de alemão, né? Óbvio que não. Isso foi um problema, com uma razão histórica, com uma deturpação teológica em algum momento, surgido no Brasil, mas que já não é mais assim. Não é mais assim. Meu otimismo diz que não é mais assim. E quem pensa que é assim, que deveria ser assim, está atrasado no tempo, está equivocado. É isso, né? Conversamos mais, quem sabe, sobre isso. Bênção de Deus e até a próxima.